Maravilha! Sejam todos bem-vindos, muito bom dia. Hoje, dia 15 de setembro de 2021, estamos aqui para mais um Iguaçu Vale Rondon, e hoje o tema é Revoluções de Mercado, uma nova visão sobre a construção civil. Conosco, como convidada, Sara Balco, que é arquiteta e artista plástica. Sara, seja muito bem-vinda e agora é contigo. Obrigada, bom dia a todos. Vou começar fazendo um compartilhamento de tela aqui para uns slides que eu acredito que vão ser bem produtivos para o dia de hoje. Está tudo certo ali com vocês? Conseguem visualizar os slides? Ótimo, está tudo ok. Então, é um prazer conhecê-los. Eu sou a Sara, eu sou arquiteta e também artista plástica. Apesar de ser muito jovem, eu já tenho várias especializações e eu vou tentar contribuir um pouquinho com vocês na data de hoje a respeito de pequenas revoluções de mercado e inovações que eu acho que são muito importantes para os dias atuais. A abordagem, eu acredito que, por mais que o foco dessa semana, pelo que o Nilmar me passou, seria que a gente fosse tratar sobre construção civil, eu acredito que seja muito importante a gente falar sobre gestão de marca, que é um dos tópicos que nós vamos abordar hoje, atendimento e experiência do cliente, e por fim, então, mais voltado à arquitetura, interiores, as inovações de arquitetura, interiores e artes plásticas. A primeira questão que eu abordaria seria uma questão de gestão de marca para compreender melhor quem é você ou a sua empresa. Então, trabalhar fazendo um mapeamento de um projeto de plano pessoal e empresarial. A primeira situação que eu acho que é muito relevante em relação a isso seria a questão de gestão de marca para empresas maiores, de portes maiores, que não levam o nome de uma marca pessoal, o nome de uma pessoa. No caso de gestão de marca para empresas, o ideal seria que a gente tivesse contato com o branding. E por que eu falo isso, sendo que essa deveria ser uma palestra tratando sobre construção civil, de fato, e inovação nesse sentido. O que eu vejo que é uma grande falha, na verdade, de mercado perante os arquitetos e grande parte dos empreendedores seria a questão de falta de conexão com o público pela falta de sensibilidade na hora de fazer essa conexão. E o que seria isso? Um plano, uma visão do que você planeja passar para os seus clientes e qual seria o seu foco, a sua visão da sua empresa, a forma que você vai se comportar, a sua linguagem, como você irá recebê-lo. E isso, para isso é necessário um estudo a longo prazo da experiência do cliente. Então, para grandes empresas, o ideal seria a contratação de um profissional para fazer a parte de branding, né? E parece muito óbvio falando agora. E daí, o que seria necessário, então? Um processo de criação e desenvolvimento de uma identidade, um posicionamento de comunicação personalizado para as marcas corporativas.
E no caso de uma marca pessoal, como é o meu caso, que eu levo muito mais o nome Sara Balco do que o direcionado, por exemplo, a artista plástica ou arquitetura e interiores, eu preciso de uma gestão, na verdade, de marca pessoal. E daí eu tenho um plano estratégico, personalizado, para alcançar os lugares que eu acredito que eu deveria levar essa minha marca pessoal. E para ambas, nós temos, então, a questão da experiência do cliente, que é um diagnóstico, um mapeamento de gestão e implantação para recursos para promover uma melhor experiência dos clientes com a sua marca. Eu acho que a gente já está tão saturado de diferentes marcas, diferentes corporações, que o cliente ele se sente um pouco recluso com os profissionais por ver o profissional imediatamente como um dealer, um seller, alguém que vai estar vendendo para você. Eu não tenho formação coach nenhuma, nem é esse meu objetivo, eu só estou passando isso para vocês porque é uma coisa de transparência que eu achei que faltou e falta no mercado. Hoje as empresas não são mais só empresas, alguém que você vai estar contratando para fazer um serviço para você. Ela leva toda uma bagagem de responsabilidades, seja a respeito da sustentabilidade, que é uma grande pedida agora, outros tipos de responsabilidade em diferentes causas, que você deve acabar vestindo essa camisa e não lidando somente com seus clientes como se fosse uma questão financeira, né? E a principal característica que eu trago é para você ser único e você, porque se você deixar, tanto numa empresa quanto numa marca pessoal, e tentar ocupar um posto que não é seu, que não combina com você, com o seu jeito, você forçar algo, vai ficar extremamente evidente. E isso não é ser transparente, isso é você apresentar uma máscara para o seu cliente que ela eventualmente vai cair porque você não consegue segurar aquele posto, sabe? Então, eu acho que a transparência é uma das principais razões para a gente estar conseguindo encontrar os nossos clientes. E, por exemplo, em relação às redes sociais, marketing no Instagram, Facebook, a questão de gerenciamento, então, dessa sua marca. Eu trouxe aqui uma frase do Leonardo da Vinci que eu gosto muito, eu acho que ela é totalmente aplicada nesse caso, que é: nunca imites ninguém, que a tua produção seja como um novo fenômeno da natureza. Para profissionais de arquitetura, isso é muito importante para você conseguir desenvolver o seu próprio design, né? Em outras empresas, cada uma precisa ter uma vertente específica de tipo de negociação, vestimenta dos funcionários, a forma que você vai tratar as pessoas ao receber elas. Hoje, as pessoas não querem mais ser recebidas de uma forma tão simples, seja em empresas menores ou até algo totalmente corriqueiro, por exemplo, uma lojinha de bijuteria. Hoje ela quer oferecer já uma embalagem mais bonita, um feedback mais atencioso, mandar um recadinho. Na verdade, isso não é a personalização, isso não é algo exclusivo. Por mais que as pessoas tenham pontuado muito como se isso fosse a questão mais assim incrível do planeta Terra, você ganhar um bilhetinho do dono da loja escrito: "Ai, bem-vindo", ou "Obrigada por adquirir algo conosco". Na verdade, isso é muito simples perante a tudo aquilo que pode se transformar. Eu atualmente tenho trabalhado muito com arquitetura de alto padrão e esse é o mínimo do mínimo que eu acabo oferecendo aos meus clientes. O que eu trago para vocês, eu acho mais importante, como eu já citei, é você ter a originalidade de ser você mesmo, que talvez é o papel mais importante em marcas pessoais, para você não forçar uma relação de alguém que você não é. Se você acha que não combina com você ter determinadas atitudes no seu negócio, a forma que você vai se comportar, por exemplo, você vai receber seu cliente, você vai receber com café ou não, como você vai recebê-lo, você não pode forçar algo, tem que ser você, porque senão você vai se embananar ali, por assim dizer, né? E numa empresa, como que você receberia? Numa empresa maior, uma corporação, você vai fazer um treinamento dos seus funcionários para eles terem um padrão para receber as pessoas. No meu caso, eu percebi que eu precisava de uma gestão de imagem e também da forma que eu ia receber meus clientes
uma forma diferente, tanto para a arquitetura quanto para as artes plásticas. Por isso eu tive a necessidade de criar diferentes vertentes, porque não é necessariamente quem consome arquitetura e interiores que vai consumir artes plásticas. A arte é um mercado muito exclusivo, né? Então eu precisava saber disso quando eu entrei e tive esse feedback, por assim dizer. A questão que eu trago aqui ainda sobre gestão de marca é a gente lembrar que o nosso trabalho é o produto de alguém. Então, como consumidores, a gente precisa saber ter a visão do que o produto que nós estamos comprando está nos oferecendo. E daí, para nós, então, empreendedores, gestores de uma marca pessoal ou corporação, seria o nosso público e o nosso objetivo. A gente precisa delimitar muito certo quem é o nosso público e qual é o nosso objetivo de trabalho. Eu tive alguns casos que, tanto nas artes plásticas quanto em arquitetura, eu percebi que alguns clientes não eram o meu foco. E eu tive que cancelar e não atendê-los, porque eu percebi que isso não fazia parte das informações que eu gostaria de passar para as outras pessoas. A gente tem que saber dizer não para manter uma concisão de um planejamento a longo prazo e as pessoas compreenderem quem é você. E daí a gente precisa também saber aonde, como e quando encontrar esses clientes. A maioria das pessoas pensa muito no onde encontrar os clientes ou quando, mas a forma que você vai abordar o como é muito importante. Eu acho que é a questão mais importante de todas, como você vai interagir com essa pessoa, né? Com o seu cliente ao recebê-lo, por exemplo, no seu empreendimento. E existe uma frase que diz que seja visto para ser lembrado, eu diria, seja visto apenas por ser você. Às vezes, mais do que você carregar a necessidade de ser lembrado como alguém de negócios, né? Você ser, simplesmente você, ser legítimo, ser transparente, eu acho que é a coisa mais importante. Ser bem visto e reconhecido é um privilégio, uma segurança que você oferta aos seus clientes. Aqui eu tenho um exemplo de revistas de artes plásticas que eu acabei aparecendo, de renome nacional, e também eu apareci numa galeria de arte, eu fiz exposição, agora no final do ano vou ter uma outra exposição também. Isso traz um bom privilégio, apesar de que para as outras pessoas não faz muita diferença na revista que eu apareci ou até mesmo que eu fiz uma exposição. Mas para um comprador de obra de arte que precisa de uma valoração a longo prazo dessas peças, é interessante que eu apareci nesses locais, porque isso aumenta o meu valor dentre os artistas plásticos. E por que eu trago isso para vocês? Quando a gente participa, por exemplo, de eventos, a empresa vai fazer um evento de palestras, vou postar aqui para comunicar para as pessoas. Às vezes, o seu cliente simplesmente ele não está interessado naquilo, e aquilo não convém a ele. Assim, não tem necessidade de você estar expondo isso, porque não interfere diretamente no seu cliente. A equipe de 30 pessoas participou de uma palestra sobre... Mas daí, assim, não... Você não precisa saber de todo o histórico de background. Eu acho que há uma necessidade de você só focar naquilo que realmente importa para o seu cliente, aquilo que faz sentido. E não ficar fazendo muito rodeio, né? A gente ser mais direto em relação a isso. E existem coisas que a gente precisa deixar passar, porque nem tudo nos convém. Oportunidades, e eu acredito que... Por que eu falo isso? É até engraçado, né? Normalmente a gente tenta agarrar todas as oportunidades possíveis para melhorar o nosso negócio. Mas, na verdade, às vezes seu nome não combina naquilo. Aquilo não faz parte da sua empresa. Para você manter uma estratégia. Se você é uma empresa que tenta abraçar todos, ok, você vai fazer parte daquilo. Se não, às vezes você precisa se segregar um pouco mais e dizer que você não é parte desse nicho, né? Nem tudo nos convém. Vou fazer uma comparação.
Uma bolsa da Louis Vuitton de 20 mil reais. Ela não pode estar no meio de uma bolsa, de uma loja com bolsas de 100 reais, senão ela é desvalorizada. Eu fui convidada para participar de uma revista de artes plásticas do lado de um dos maiores artistas plásticos do Brasil. Eu não aceitei, porque o meu nome ia ficar manchado. Por que ia ficar manchado? Porque nós temos nichos diferentes e as pessoas iam me associar a essa pessoa e não ia fazer sentido para os meus futuros compradores. Então, isso é muito importante, por isso é importante deixar passar. E, assim, não se ater, eu perdi aquela oportunidade, não. É uma oportunidade que passou e podem surgir outras. A gente tem que se manter positivo e tentar colocar a nossa marca ao lado de pessoas que importam e fazem sentido para a sua marca. Uma boa referência sobre isso seria, no caso, é um exemplo muito simples que eu vou dar para vocês, é a Doritos, a Elma Chips. A Doritos tem uma diretora criativa, a qual eu participei recentemente de uma reunião, e ela estava explicando que a Doritos participa hoje de um evento da LGBTQIA+, né? A favor de causas LGBT. E ela tem um grande renome a respeito disso, por causa de toda a estratégia de branding. E ela vende muito produto por causa disso. Ela, sim, ela está na lista a mais dentre a Helma Chips. E por que a Doritos faz isso? O salgadinho Doritos, ele é visto como algo diferente. Ele tem as opções picantes, por exemplo, até esses dias eu estava vendo a embalagem dele atrás, que ele fala sobre você se diferenciar e etc. Já, por exemplo, o salgadinho Ruffles, que é a batatinha, ela seria como se fosse a baunilha. Ela é um sabor mais padrão. Então, ela não apoia causas LGBT. Então, quando a Doritos decidiu colocar um outdoor enorme na avenida principal de São Paulo e apoiar a causa LGBT, ela acabou patrocinando um evento e ela vendeu muitos produtos e continua vendendo, porque ela é apoiadora da causa. Agora, a Ruffles, que é da mesma marca da Elma Chips, não participa desses eventos, porque a Ruffles tem um foco diferente. Então, você precisa saber deixar passar oportunidades que não lhes convêm, porque podem atingir seu público. Quando eu falo em deixar passar e escolher o seu foco, eu sei que algumas coisas eu não posso fazer dentro do mercado de arquitetura e de artes plásticas, porque senão eu estou desvalorizando aquele que pagou pelo meu serviço integral, por exemplo. Eu vou dar um desconto maior para esse cliente e daí ele também pode ter o meu produto. Mas isso não seria injusto por aquele que pagou pelo valor cheio? Sabe? Então, são algumas coisas assim muito pontuais e necessárias para você ter uma concordância dentro da sua empresa. E é interessante você se reinventar. Eu fiz um estudo de logomarcas para 2 anos, das mutações que elas vão sofrer, no caso das artes plásticas, de acordo com as obras de arte que vão ser lançadas nos próximos anos. Então, você tem que acompanhar o mercado, só que você não precisa começar a fazer dancinha no TikTok, não precisa acompanhar todas essas tendências de Instagram, porque às vezes isso simplesmente não lhe convém, isso não atinge seu público. Não é porque eu sou jovem que eu vim aqui falar que a gente precisa estar utilizando o Instagram e fazendo um monte de propaganda lá, não. Se o seu público não está lá, então aquele não é o seu lugar. Talvez é mais interessante você ir visitar pessoas que podem te trazer clientes, ou comunicar no Facebook, que tem uma faixa etária mais elevada. E aqui uma frase que eu acredito que seja muito pertinente a esse assunto. Estilos vêm e vão, e um bom design é uma linguagem, não um estilo. Então, quando você produz uma linguagem dentro da sua empresa, onde tudo condiz para o mesmo objetivo, sincronizadamente, você não precisa seguir modismos, que você vai ser uma pessoa muito bem concisa. Não precisa, porque agora a gente está atendendo o público de 20 anos, por exemplo, uma loja de roupa.
um público de 20 anos, eu vou começar a fazer dança no TikTok para atrair essas pessoas. Tá bom, até pode ir, mas é temporário, né? O que você pode fazer a longo prazo para continuar acompanhando, que daí você consegue continuar acompanhando esses seus clientes de 20, 30 anos, né? Ao longo do envelhecer deles e ainda conquistar os mais jovens, né? Então, por isso, a gente não deve só seguir modismos. A segunda questão, tão importante quanto, que a primeira, na verdade, é o embasamento que você vai dar, né, a base para os projetos de elaboração de objetivos dentro da empresa. A segunda parte, então, seria atendimento e experiência do cliente. Bem, a primeira questão, vestimenta, apresentação da equipe e do profissional. Tudo precisa condizer para o seu objetivo principal. Eu descobri, por exemplo, um estilo de roupa que eu preciso utilizar quando eu vou atender meus clientes. Quando eu sou a Sara, artista plástica, eu posso ousar mais, que esse é o esperado. Porém, como arquiteta, eu preciso assumir uma outra postura. E também até, sou bem sincera em falar, uma seleção de cores. Eu evito, por exemplo, usar vermelho em reuniões. Quase nunca eu uso vermelho, porque está em aversão ao que eu quero passar. Parece assim, ai meu Deus, é só uma cor, é só uma camiseta, mas é que eu prezo mais a suavidade, eu faço um contato com o meu cliente de uma forma diferente, eu recebo ele com um café da manhã, e não é só um cafezinho, porque se eu fosse receber ele só com um cafezinho de máquina, e não condiz com o que eu estou pregando nas redes sociais, com o que é meu branding, então eu preciso receber ele com café da manhã, receber ele muito bem, falar sobre várias coisas com ele para então chegar no projeto. Eu descobri que esse é o meu público, né? E na verdade foram eles que me encontraram e eu tive que me enquadrar dentro daquilo que me veio proposto. Não é que eu fui atrás disso, eles vieram até mim e dentro disso eu descobri que era assim que precisava funcionar. Em relação à concordância, os atos, a divulgação, a apresentação de serviços da empresa. É muito importante aquilo que você diz nas redes sociais de fato acontecer na realidade. Não adianta você falar que você é uma pessoa incrível e chega no seu consultório, no seu escritório, na sua empresa e nada daquilo que você prometeu acontecer. Se alguém indicou uma empresa para você, você quer ir lá e encontrar de fato aquilo. Então, a experiência do seu cliente ela é muito importante, né? Então, toda a responsabilidade, o tratamento dos funcionários, como os funcionários vão tratar o seu cliente quando ele chegar na sua empresa, né? A forma que eles vão abordá-lo e como recebê-lo. Um padrão de fala, uma abordagem, uma comunicação visual, né? Eu tive uma experiência muito engraçada com um cliente que entrou no meu escritório e ele não me conhecia e ele recebeu a indicação de ir até meu escritório para nós fazermos projetos de arquitetura. E ele se sentiu totalmente fora da sua zona de conforto. E isso acontece muito. Para você ir num local, muitas vezes você precisa se preparar. Você não entra numa loja de alto padrão de chinelo havaiana, basicamente. Você não vai comprar uma bolsa de 20 mil reais mal trajado, você se prepara para aquilo. E talvez até soe meio rude isso que eu estou dizendo. Mas como eu me especializei bastante na questão do alto padrão, que não foi muito uma escolha minha, foi uma questão de necessidade que eu vi que as pessoas estavam buscando por isso. Quando o cliente vai em busca disso, ele já vai preparado para encontrar isso. E no caso de arquitetura, eu lhes digo o seguinte, a questão do padrão de fala, abordagem, concordância, comunicação visual e etc. Eu escutei uma palestra esses dias que foi até um choque para mim. O arquiteto principal disse que a Casa Cor, o evento Casa Cor, ele para muitos dos consumidores de alto padrão, ele é mais do mesmo. E é onde os consumidores de padrão médio vão para ter novas ideias, mas quem é consumidor de alto padrão não gosta tanto de ir lá, ele só vai assim para tentar ver algo novo, mas não lhe encanta tanto, porque é
outro tipo de experiência. Para ele está esperando algo muito mais exclusivo do que aquilo. Então, aí vem o quão exclusiva é a sua marca, o quão personalizada ela é, né? Qual é o seu público e o seu nicho de mercado, se você vai atender uma demanda maior ou uma menor. Eu acabei me especializando para atender pouquíssimos clientes, só que de uma forma bem especializada, do que atender muita demanda, né? Então, talvez seja muito diferente dos negócios de vocês, mas é uma outra visão de experiência. Então, aqui vem a explicação do que é o exclusivo e o que é o personalizado. O exclusivo seria um produto ou serviço criado e moldado visando atender necessidades e demandas de um único cliente. Então, ele tem um alto valor agregado, como um exemplo de um motorista particular. Já nós temos também o caso do personalizado, que é um produto ou serviço que pode já existir e sofrer adaptações, visando atender o cliente ou grupo de clientes com características comuns, como de médio valor agregado, né? O caso do Uber. Isso é muito importante pela questão que eu coloquei ali embaixo. Seja como cliente ou prestador de serviços, entender essa diferença pode significar o ajuste de expectativas entre as partes envolvidas. Então, aquele caso do cliente que entrou na minha sala e levou um susto, que não estava esperando por aquilo, toda aquela abordagem, vamos conversar, senta aqui, de uma forma bem, assim, exclusiva mesmo. Ele levou um susto porque ele se sentiu preso. Isso é o que o meu cliente que busca pelo exclusivo quer. Ele quer que eu tenha total atenção a ele. Diferente de, sabe aquela questão assim, aquele jogo de cintura que a maioria dos profissionais tem de, eu não vou fazer isso agora para você, quer dizer, você quer tal produto? Mas você vai esperar agora porque eu estou atendendo uma outra pessoa. Eu já volto aqui, se você não quiser, então, infelizmente, o outro vai ficar com isso. No meu negócio isso não pode acontecer, porque o meu cliente ele é tão exclusivo que o lugar único é o dele. Ele não precisa saber que eu estou atendendo outra pessoa. Isso é muito diferente para a maioria dos profissionais, de tão exclusivo que chega a ser. Então, tem a questão da personalização e da exclusividade. Eu não posso, eu evito o máximo possível até citar que eu tenho outros clientes para os meus clientes, e ele é o único que gira em torno do planeta Terra, sabe? Ele não quer saber da onde veio o produto, até acontece de que, tipo assim, eu faço muito intermédio, eu vou nos materiais de construção e falo diretamente com o vendedor, já deixo tudo programado, todas as planilhas, tudo certo para compra, e o meu cliente ele não quer saber de onde o produto veio. Então, isso é uma coisa muito importante que às vezes realmente seu cliente não quer saber de onde veio, por mais que ele está fazendo uma reforma na casa dele, ele quer que o produto chegue pronto e no máximo ele vai administrar mais ou menos lá o pessoal do gesso e quem está construindo um pouquinho, mas não é responsabilidade do arquiteto. E realmente, no meu caso, o meu cliente ele não quer saber de onde veio o produto, ele só quer saber da Sara Balco, arquiteta, que está cuidando de tudo para mim, e ele não quer saber de onde veio, ele só quer aquele produto pronto que eu prometi para ele que ele ia ter, e ele vai fazer o possível para seguir à risca o projeto e ter o objetivo final. E ele é daquele crica perfeccionista que vai olhar a foto do projeto e vai olhar a foto da realidade e vai falar, tá igual ou não tá igual. Se não ficar igual, eu não quero. Então, é um outro nicho, né? Bem, assim, perfeccionista mesmo. Então, eu preciso atender o meu cliente da forma que ele quiser. Até tive uma questão esses dias com uma empresa de iluminação, que eles foram parabenizar o meu cliente pelo aniversário dele, e o meu cliente discutiu com eles. A empresa mandou tipo assim, oi, parabéns, feliz aniversário. Daí a cliente falou assim, obrigada, Facebook mostra, né? Normalmente, todo mundo ia ficar muito feliz de receber um parabéns. Só que hoje essa questão de, manda um recadinho, ficou muito engessada e parece que você sempre quer ganhar em cima da pessoa, né? Então, o meu cliente, ele não quer mais saber desse negócio de manda um oizinho, manda um recadinho, porque ele sente sendo aproveitado, né? Então, essa questão, nem tudo lhe convém, não adianta às vezes você ficar mandando recadinho de olá, bom dia, lembre-se de nós, ou aquelas mensagens padronizadas no WhatsApp de umas empresas que você nem ouviu falar,
Às vezes você é homem, talvez está recebendo no WhatsApp mensagem de spa, de depilação a laser, e você nem sabe como eles conseguiram teu telefone, né? Então, é esse tipo de coisa. É que nem tudo lhe convém mesmo, e às vezes mandar um recado pode ser, na verdade, o contrário do que você espera que o seu cliente receba. E a última questão que eu gostaria de abordar seria as inovações na arquitetura interiores e artes plásticas mesmo. A inovação está naquilo que faz sentido para você e os seus clientes. Tem clientes que prezam sustentabilidade, tem pessoas que simplesmente não ligam para isso, mas como profissional a gente sempre tenta colocar a diretriz em relação a isso. Tem muitos outros pontos importantes que fazem sentido na sua vida e que às vezes em outras não faz sentido nenhum. Tem pessoas que acordam de manhã e gostam de tomar um grande café da manhã, tem pessoas que nem tomam café, ficam em jejum até o meio-dia. Então, na arquitetura isso faz diferença, por exemplo, uma escolha de uma cozinha grande ou pequena, ou que materiais que você vai ter na sua cozinha. Então, inovação você vai colocar naquilo que o seu cliente espera para melhorar o dia a dia dele e que faça sentido para ele, no caso da arquitetura. No caso de uma empresa, por exemplo, ali do Newmar, desenvolvimento, você vai tentar colocar no seu negócio, no seu empreendimento, como eu disse, a gestão de marketing, branding, fazer toda uma sincronização, propiciar um foco para os seus funcionários. E você vai inserir inovação de uma forma tangível, e fácil para o seu cliente. E como eu disse, às vezes o cliente ele não quer saber de onde veio o produto ou o que você fez para ele estar ali. Ele não precisa saber que você passou mal ontem ou que estava difícil, ele só precisa saber que vai ser entregue no prazo. E arrisca. Eu sou bem à risca e eu entrego os projetos no dia, mando uma mensagem assim, ó, hoje irei entregar os projetos para vocês e já com uma semana antes eu já aviso de novo que nós temos o prazo constando em contrato que vai ser tal dia. Eu deixo tudo especificado, essa pontualidade ela é muito importante, que senão você acaba desvirtuando a sua competência com o seu cliente. Então, inovação é você ser bem atento aos detalhes, tentar focar, entregar um produto e um serviço bom para o seu cliente, porque você é o especialista, o técnico, e ele não precisa saber todos os meios e fórmulas que você utilizou para chegar até esse seu principal objetivo. Você só precisa entregar um produto muito bom para ele e que faça sentido na vida dele. Uma ferramenta que às vezes é uma única coisa que ele precisa que os outros não têm, né, para facilitar a vida do seu cliente. Então, elimine os excessos e mantenha o que é realmente importante e necessário para você. Essa é uma frase minha. Mantenha somente o importante para você. Aqui nós temos um exemplo de uma lavanderia que eu fiz. Cadê a máquina de lavar? Tá tudo escondido. Eu trouxe esse projeto aqui para mostrar uma lavanderia a seco. Foi um pedido do meu cliente. E eu trouxe aqui alguns projetos para demonstrar para vocês. No caso, eu trabalho com arquitetura e gosto muito de trabalhar com interiores, principalmente. E nesse caso aqui, eu trouxe alguns projetos, então, que tem um toquezinho a mais que eu acabei me deixando levar pelos clientes, porque eu não tenho um estilo próprio, mas eu tento sempre favorecer o estilo dos clientes para fazer a arquitetura fazer sentido no dia a dia da vida deles. Aqui nós temos também um sofá curvo, que eu desenhei especificamente para o meu cliente, do tamanho dele, e é exatamente ele tem um encaixe de corpo na parte onde tem o assento, que é exatamente para o meu cliente deitar para assistir TV. E as laterais, elas são como duas almofadinhas para ele poder escorar a cabeça, como se ele estivesse numa cama. Foi um pedido dele, que não existia um sofá assim, e ele queria muito algo assim, e a gente desenvolveu, eu desenhei especificamente para ele e acompanhei a montagem. Então, são coisas que a gente, às vezes, precisa fazer para conseguir pegar aquele único cliente e fazer a experiência dele ser excepcional. É muito importante também, mesmo em casos ruins, a gente transformar a experiência de uma forma positiva, a experiência do cliente. Esse quarto, eu acredito que foi um dos projetos mais complicados que eu já tive, e ele teve muito problema
teve muitos problemas no projeto de arquitetura que veio para mim e várias outras questões. E o nosso principal problema é que ele tinha muitas janelas no cômodo e a gente não conseguia direito colocar uma TV. Ele queria ter uma experiência de uma suíte que parecesse uma sala de cinema, só que era um ambiente totalmente iluminado e ele não abria a mão das janelas enormes. E tem uma janela ali na cabeceira da cama. E o meu cliente, ele já teve um histórico de utilização de cadeira de rodas, então eu desenhei uma cama especificamente para ele. Ela parece que está flutuando. Embaixo ela tem vidro, quer dizer, espelho. Ela tem diferentes tipos de iluminação. As laterais dela são todas estofadas. Normalmente a gente colocaria, se fosse um projeto padrão, talvez um criado mudo com gavetas. Nesse caso não tem gavetas no criado mudo. Ele é só um desenho que eu fiz e ele também é estofado, um estofado lavável, que ele pode se sentar numa altura boa, visando o envelhecimento. Não parece nas fotos, mas a cama é enorme, ela é tamanho super king. Então, para o envelhecimento da pessoa, com a família, com a esposa, o cliente deitando na cama, ele pode deitar, viver em conjunto e harmonia com a esposa dele e não fica balançando para o lado dela, porque é muito comum hoje em dia, assim, depois de uma certa idade, os casais até dormirem em camas separadas, até por uma questão de saúde também, conforto, enfim. E daí assim ele pode dormir, ela também, talvez de uma forma mais agradável ainda juntos, e ele pode entrar ali na cama, caso um dia ele precisa ficar acamado, ou em cadeira de rodas, na verdade, né? E ter o suporte das laterais da cama, que elas são estofadas, ele consegue entrar sozinho. Eu trouxe esse projeto porque ele não é usual, não é comum, e eu gostaria de demonstrar então para vocês que, apesar do grande problema que era esse projeto, em toda a execução dele, o projeto de arquitetura, que eu não fiz arquitetura, ele veio para mim somente fazer interiores, eu acompanhei a construção da obra, e eu transformei aquilo que deveria ser um grande problema em uma boa solução, uma solução muito eficaz e agradável, e os meus clientes adoraram. Tanto que eles recebem as pessoas em casa, vão mostrar a casa e eles falam que, os convidados falam que nessa casa eles não dormem no quarto de visitas, as visitas nem os donos, eles só sonham porque a casa é linda. Então é você converter aquilo que na verdade não era tão bom de uma forma positiva e o seu cliente sair satisfeito. Então, ainda sobre a questão de inovações, eu acredito que inovação é renovar. Eu trouxe esse projeto para vocês visualizarem, que eu acho muito bacana. O meu pai, então, ele trabalhava há muitos anos com móveis Luiz XV, ele tinha marcenaria, e há 20 anos atrás ele fez um projeto ele fez uma cozinha para uma cliente aqui da nossa região, e é uma casa muito grande, e ele fez uma cozinha linda, inteira em mogno, e 20 anos depois da execução desse projeto dele, eu pude ir lá e fazer a renovação, por assim dizer, a reforma, utilizando os móveis dele. Então, para mim, foi muito gratificante, a proprietária também ficou muito feliz, que a gente está dando um novo ar para os móveis dela. Na verdade, os móveis são do pai dela que ela herdou. E tem toda uma questão emocional envolvida que é muito feliz de estar participando disso. E eu me senti honrada por estar dando continuidade numa coisa que era feita pelo meu pai ainda. Então, essa é a parte da conexão que os meus clientes almejam. Inovar é caminhar para o futuro, na verdade, né? Então, essa é uma coisinha que eu fiz também, que faz sentido para os meus clientes. Ela é bem diferente, já foi executada, e a gente sempre pensa que inovação está no futuro, mas a gente esquece às vezes que o futuro somos nós. Então eu sempre tento caminhar optando por coisas inovadoras. E também ater-se aos detalhes, né? Buscar sempre ser muito detalhista. Eu aprendi isso, principalmente com o meu antigo chefe, o Ricardo Leites, foi meu grande mestre para eu estar aqui hoje. E inovação também é superar-se.
esse quadro eu fiz, ele pesa 200 quilos. Eu fiz ele com muita superação. Foi colocado essa obra de arte, na verdade, na casa de um dos meus clientes. E eu tive uma grande superação ao realizá-lo, porque eu tenho uma doença desde os meus 3 anos de idade que se chama fibromialgia. É uma doença incurável e eu começo a tremer o corpo inteiro. Para fazer esse quadro demandou muito esforço físico para atender os detalhes. Então eu tive que me superar para fazer ele, porque eu tinha um prazo para cumprir, para entregar esse quadro, e ele exigia muito esforço físico da minha parte. Então eu tive que fazer uma autossuperação. E eu acredito que isso é parte de ser empreendedor. Também é quebrar padrões. Essa é uma mesa que eu fiz para um cliente, que ela é feita em quartzo, foi encomendado exclusivamente para ele. Ela não existia, eu fiz o design, montei toda a parte de iluminação. E como dizem os meus clientes, quem eles recebem em casa parece que eles estão numa conferência fora do espaço, dentro de uma nave espacial. Quando eles recebem as pessoas é muito chocante e eu gosto disso. Então, quebrar padrões é muito bom, principalmente para pessoas que querem itens exclusivos ou até mesmo precisam de soluções exclusivas que são fora do padrão para atender aos seus objetivos. Inovação é mudar e às vezes até abdicar da pessoa que você é para você atender o seu cliente, né? Sem sair muito fora da curva, mas poder alterar e alternar os seus caminhos. E aqui, finalizando então com duas frases do Steve Jobs, que eu gosto muito. Você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida ou como um resultado que aponta uma nova direção. Então, errar é humano, todos nós erramos. Às vezes, alguma coisa que você erra pode ser um grande problema para um futuro consumidor, né? Mas você tem que utilizar esse seu erro a seu favor para conseguir apontar uma nova direção e você fazer diferente com a próxima pessoa, né? E cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Eu acho que isso é muito triste, porque a gente sempre olha para frente pensando, eu quero ser isso. E a gente tem que pensar que a gente já tem que fazer agora, na verdade, para alcançar os nossos objetivos. E é muito fácil manter-se estagnado. E aqui eu tenho, então, o meu site, para caso vocês queiram dar uma olhada nos meus projetos, e também o meu Instagram. Eu tenho o Instagram tanto para arquitetura e interiores, tanto para artes plásticas. E seria isso hoje. Uau, Sara, muito legal. Estou aqui encantada com a tua apresentação, com uma nova visão, uma nova forma de abordagem, né? Do ponto de vista de fazer a gente pensar fora da caixa, né? Eu acho que, pelo menos para mim, trouxe isso como uma coisa muito importante. Eu achei muito legal a tua apresentação, realmente uma abordagem bem diferente e um conteúdo bem diferente do que a gente já viu por aqui. Eu, pelo menos, gostei muito. Parabéns pela tua apresentação. A gente tem mais alguns minutinhos, eu gostaria de deixar o espaço aberto para comentários e perguntas, para a gente aproveitar aí a Sara conosco. Bom, eu já vou. Sara, bom dia aí. Parabéns aí pela apresentação, assim. Eu conheci você, era uma criancinha, lá eu tenho 1 ou 2 anos de idade, quando trabalhei no O Jornal, né? Foi um show de bola, ver tudo isso aí. E ver o profissional que você se tornou ali. Eu sou... Obrigada. Muito gratificante ver isso aí tudo. Assim, a gente tem... Interessante que uma coisa que eu não tinha, assim, clareza, né, que o exclusivo é diferente do personalizado. Isso é um conceito que deve ser bem colocado, né? Minha pergunta é o seguinte: no caso de automação residencial, tem alguma coisa, algum projeto, tem alguma coisa que você fez com os clientes ou não? Tipo, Automação residencial? o cara vai lá e bate palma, a luz liga, desliga, essas coisas assim. Sim. Tem coifas automatizadas que elas sobem e descem. No caso daquela cozinha que o meu pai até fez o projeto, que eu citei ali antes, até deixa eu voltar.
essa cozinha. Ali na ilha tem uma coifa que sobe e desce, a minha cliente pediu, porque ela estava assistindo Irmãos à Obra. Então, é uma coisa que ela queria muito. Nesse projeto aqui, esse projeto, a bancada da ilha, ela acende e apaga por automação, e que é parte nessa bancada ali de bar, a mesa também é por automação. Temos sim projetos de automação. Todas as janelas, eu não considero isso muito automação, mas todas as janelas dessa residência, elas têm o que a gente chama de persianas automatizadas, né? Elas são por controle remoto. Na verdade, o mais ideal, eu não gosto muito da ideia do controle remoto, os clientes também não gostam muito para arquitetura, eles falam que o controle você pode acabar perdendo, e se você tiver netos ou criança em casa, eles vão acabar brincando demais com o aparelho. Então, eu acredito que o ideal sempre seja você estar com aquilo no seu celular, né? Meu noivo Orlando montou o escritório dele sozinho, com toda a parte de automação, né? Trabalha ali com o Nilmar. Liga ar-condicionado por voz, luzes, muda luzes, ele tem todo o sistema RGB, então ele liga todos os tipos de luzes, daí tem um espaço para descanso, então se ele quiser descansar, ele pode escolher o tom da luz, é bem bacana, bem bacana. Legal. A questão do exclusivo e do personalizado, só um adendo. Eu recentemente vi aqui em Marechal uma empresa publicando propaganda de semijoias, e eles falaram, vem numa sacolinha exclusiva, não, uma sacolinha personalizada, eles falaram. E daí era uma sacolinha escrito o nome da loja, e depois vinha um recadinho dentro. E daí eu pensei assim, mas isso não é personalizado para quem? Porque é com o nome da loja. Depois que você pega a sacola, se não é algo que você quer, assim, lembrar e gosta muito, você não vai ficar guardando, né? Não é todas as marcas que têm uma base que você leva com tanto carinho, né? Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola a gente às vezes esquece que é uma marca de refrigerante. Se associada ao Natal, a gente já lembra do Papai Noel, daí tinha, há uns anos atrás, o caminhão da Coca-Cola e etc. Então, ela é uma marca muito querida, né, por todos. E não são todas as marcas que conseguem atingir esse nível de reciprocidade e desejo do cliente. Porque, na verdade, é uma questão de desejo, você buscar ser parte daquilo e ser parte daquele conjunto. Na verdade, essa palestra de hoje que eu trouxe para vocês, esse bate-papo, na verdade, ele é muito básico comparado com o que é a experiência de alto padrão, de mercado de luxo mesmo, que é o que eu fiz de especializações. E eu tento sempre adentrar e colocar um pouco mais sobre isso no meu negócio. Mas ele é muito básico ainda, perto do que pode se tornar e o que eu faço no meu dia a dia para os clientes. Exige bastante disciplina e coesão para adentrar nesse mercado. Eu vi, Sara, que teu endereço é de Marechal, a gente realmente não se conhecia, né? Como a gente falou no início, nos bastidores. E a pergunta quando você está falando dos teus clientes de alto padrão, o atendimento é aqui na região, você atende alguma região específica? Fala um pouco sobre os seus clientes e sua área de atendimento. Sim. Olha, eu atendo bastante aqui na região, principalmente para arquitetura, mas eu também atendo outras regiões. Eu faço atendimento também online. No caso de assessoria, assim, eu faço todo o projeto arquitetônico, por exemplo, para fora de estados. Normalmente sou mais chamada para fazer projetos de interiores. Aconteceu que eu fiz um hotel em São Paulo, e lá nós já tínhamos todo o amparo de outros arquitetos. Eu fui chamada, eu fui convidada por uma esposa de um diplomata que está em Paris. Ela me conhece, me recomendou para eu ir para São Paulo para fazer um projeto lá. E daí é um projeto todo de interiores. E eu faço atendimento fora do estado,
com auxílio de outros arquitetos, mas para fazer passar todo o feedback e passar uma nova perspectiva de marca para empresas, né? Ou também projetos residenciais. E eu faço para a região também. Gosto muito de atender aqui na nossa região. Principalmente eu gosto de atender pessoas que trabalham com agricultura, né? Que gostam de casas de campo, etc. Eu gosto muito de atender residencial e também faço comercial, mas comercial normalmente mais para fora, comércios, né? Legal, muito obrigada. Tudo focado, então, para este mercado que você acabou entrando sem querer e acabou dando super certo. Sim. Posso falar? Bom, Alô? Vai Oi. lá, Silvio Amor. Queria dar os parabéns para essa moça, realmente surpreende, né? Pela juventude e pela capacidade que ela mostrou, muito sofisticada. Eu achei que era de outro mundo, que não era de Marechal. Embora a família Balco seja muito conhecida, né? Antiga já na região. Mas você realmente surpreendeu, tá, menina? Tem um monte de coisas que você faz que fogem um pouco da nossa realidade, né? Mas, como você disse, você tem um mercado fora, você já é conhecida, né? E parabéns pela coragem que você tem de vir até em Marechal Rondão para vender o teu peixe ou ser a tua base, né? Porque, normalmente, quando você está no interior, numa cidade, eu já fiz, uma época, consultoria, você dizer que é de Marechal Rondão é uma coisa. Agora, você diz, eu moro em São Paulo, eu moro em Curitiba, as pessoas te recebem diferente. Ao menos era assim, né? Teve uma época, até tem um cara que era um grande consultor aqui em Rondão, o Heinz. O Heinz, cara, um dia ele disse, vou voltar para Camboriú, porque, cara, quando eu falo que eu sou de Rondão, os caras não me dão o trabalho. Ele foi para Florianópolis, aliás, e foi um sucesso, porque daí ele morava numa capital, né? Então, me lembrei dele por causa de você vindo para Marechal com toda essa sofisticação. Você é muito corajosa, tá? Parabéns para isso. E principalmente pelo conhecimento que você demonstrou para nós, tá? Que você tenha sucesso. Eu já levei muitos clientes meus na Construicia, mas eu normalmente não deixo os meus clientes publicarem fotos de que eles estão fazendo um projeto comigo. Porque eu gosto de divulgar fotos do projeto por uma questão de segurança. Não gosto que eles postem fotos dizendo que eu assinei o projeto deles. Já chegou um ponto que, por exemplo, a gente compra porcelanato e eu já recebi proposta do meu cliente que ele queria que eu assinasse o porcelanato, a gente mandasse para o forno para ficar gravado na casa que eu passei por lá e fui a arquiteta daquele projeto. Me senti lisonjeada aqui na nossa região. Então, eu vou nos estabelecimentos, até eu não sou muito conhecida aqui, eu vou assim meio de cantinho, levo os meus clientes para ver os produtos, escolho tudo para eles, mas daí esse departamento de luxo, que tem muitas pessoas na nossa região que tem a capacidade de estar adquirindo isso, eu deixo meio em off para não chamar muita atenção, que isso é parte da segurança das pessoas. Né? Na verdade, o nosso mercado de luxo, isso que você atende, não é tão grande, né? Uhum. E para nós é um pouco difícil no interior você manter uma estrutura para esse tipo de atendimento, né? Então a gente é um pouco limitado nesse nível, né? Você acaba focando naquilo que dá retorno mais rápido, né? Mas tudo bem, eu agradeço a tua atenção, né? Estou feliz mesmo por você. Tá? Obrigada. Muito legal. Até a Sara comentou em algum momento, né, que fugia um pouco do que seria o métier aqui da cidade, mas é muito legal a gente ver uma pessoa que está inovando, que está tendo sucesso, ótimos resultados, e aí a gente realmente vê que tem público para todo o segmento e para todos os produtos, né? Então, bem legal que você encontrou esse nicho da personalização, do exclusivo, e que efetivamente, mesmo estando em Marechal, aí o seu Valmor já tinha comentado em outro momento, né, de que muitas vezes, mas falava que é de Marechal e tudo mais, então eu também acho que isso também vem quebrando o paradigma, né, que hoje em dia as coisas talvez estejam mais
globalizadas, as coisas estejam... Eu acho que a pandemia trouxe muito isso, de efetivamente a gente poder estar em qualquer lugar, fazendo coisas diferentes, e que você deve ter muitos ganhos também de estar numa cidade pequena, que não tem trânsito, então também tem o benefício disso, né? Então é muito interessante como as coisas vão... O tempo vai quebrando paradigma, né? Eu, pelo menos, tenho essa impressão. Não sei o que você acha, Sara. Sim, com certeza. A pandemia, ela intensificou muito mais isso, porém, já antes, né, eu achei muito fácil esse deslocar, assim, de conseguir pegar trabalhos, não necessariamente fora, mas ter contatos com pessoas de fora para fornecer coisas até para a nossa região, sabe? Então, quem quer o exclusivo e busca por isso, realmente tem essa acessibilidade, só precisa achar os profissionais certos para fazer esse conjunto, né? Mas a gente está muito mais globalizado, eu não vejo problema nenhum de eu estar aqui, até fico muito feliz de estar em Marechal e não pretendo sair, porque eu gosto muito daqui, da comunidade, do conforto que eu tenho, né? E não pretendo sair, eu gosto muito, tranquilamente eu consigo trabalhar para as coisas que eu preciso daqui de Marechal. E o bacana disso, eu até deixo só fazer um comentário, como a gente não pode atender presencial os outros clientes que são fora, às vezes do estado, ou de longe, eu faço encomendas e envio para eles. Então, no dia da nossa reunião, ele já tem algo em mãos. Isso é muito bacana, né? Então, a gente não tem esse contato físico, porém, a gente tem um intermediário ali, algo que eu enviei para eles, que ele pode receber no dia da nossa reunião, que faz essa conexão física, né, que nós precisamos. Bom, só para complementar, assim, o próprio Iguaçu Valley, né, é uma marca assim, que está sendo desenvolvida assim, com o objetivo, digamos assim, da gente que é aqui do interior mostrar para o resto do mundo, né, aqui também tem coisa boa, que é um polo, digamos, de excelência em várias áreas, né, é um polo tecnológico e também é um polo, digamos assim, de inovação, de entidades de empresas, entidades inovadoras. E, assim, é bom que a Sara é um exemplo aí no setor da arquitetura, construção civil, né? E a gente precisa que vários setores também atuem com esse objetivo, assim, os ganhos que a gente pode ter, falando sobre do Iguaçu Valley, né? Pensando em vender, vamos dizer assim, imagine se o arquiteto pode prestar o serviço, a Sara mesmo pode prestar o serviço para qualquer pessoa do mundo, né? Basta que a gente tenha uma região que é conhecida no mundo, certo? Então, acho que esse propósito assim, do Iguaçu Valley, ele contempla poder resolver esse problema que o Valmor colocou, assim. Eu sou lá do interior. Daí as pessoas, do interior, será que é bom profissional? Então, a gente procura trabalhar com essa proposta. Só para complementar. Obrigado. Muito bom, Sara e pessoal, estamos encerrando. Eliana, eu queria Opa. só uma pergunta para a Sara e me então tá apresentar bom. aqui no grupo. Elias, né? Vai lá. Isso, sou o Elias, da Move Elétrico. É uma empresa, uma startup que está no Bioparque, que faz a parte de fabricação de veículos elétricos. A gente tem experiência toda a parte de eletrificação, preparação para poder deixar já nas casas preparadas para receber esses veículos elétricos, coisas que já estão vindo, que já estão sendo a realidade do brasileiro. E me apresentar também, a gente é responsável, foi uma dor que a gente teve quando a gente foi montar a empresa em Toledo e Foz do Iguaçu, e a gente acabou não tendo material suficiente para poder estar fazendo as obras, e a gente acabou levando uma empresa, uma Construtec, aí para a região de Foz do Iguaçu, que é a House, e que a gente atende toda a parte de produtos classe A também para os clientes. Então, se a Sara tiver e todo mundo tiver interesse, a gente está abrindo lá em Foz do Iguaçu, na José Maria de Brito. Então, é uma Construtec que tem todo tipo de produtos, mais de 2.000 itens de Deca, Cepa, Giotoco, Helena, todos esses produtos classe A para atender
o público e que a gente possa estar trabalhando junto. E na parte de mobilidade elétrica também, estamos à disposição, estamos aí na região também, para poder somar com vocês e estar fazendo. Somos parceiros da Itaipu, do PTI, do Bioparque, e deixamos à disposição para vocês aí, para que a gente possa estar trabalhando junto aí com o Iguaçu Vale e também com a Sara, caso ela tenha algum produto, a gente está, algum cliente queira atender, a gente está à disposição para estar atendendo da melhor forma possível. Obrigada. Joia, Elias, muito obrigada. Depois passa o seu contato, né? A gente pode, inclusive, combinar uma pauta para você explicar um pouquinho melhor o que vocês estão seguindo. Então, estamos finalizando. Pediria considerações finais da Sara, para a gente finalizar. O Portinho também quer dar um oi? Vai lá, Portinho. Na verdade, cumprimentar, né? Sara, isso é motivo de orgulho para a gente, para nós todos rondonenses. E como o seu Valmor já disse, ele disse tudo, aliás. É um orgulho para a gente empreender. Marechal Rondon é uma cidade empreendedora, sim. E você trazendo essa inovação, conversamos muito, né, Nilmar? Também, Juliano. Eu acho que esse é o trabalho que nós temos, e principalmente como poder público. Nós precisamos estimular cada vez mais isso. Então, parabéns. Todos esses momentos que você nos propiciou são muito ricos e mostram a grandeza que tem quando alguém se envolve de fato, como você o fez, né? Buscou o mundo e hoje o mundo está aqui em Marechal Rondon para todos, né? Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Bom, eu fico feliz de estar participando desse evento aqui com vocês. E obrigada, Nilmar, pelo convite. Beleza, então, Sara? Parabéns aí pela... E a gente agradece, Sara, foi muito bom. Obrigada aí ao Nilmar, que fez a ponte. Desejamos sucesso e tudo de bom para todo mundo. Até a próxima quarta-feira. Valeu. Tchau, tchau, gente. Valeu, então, tchau. Tchau, boa semana a todos.